Vamos falar um pouquinho sobre éter? Vamos aprender a identificar essa estrutura e como dar nome para essas moléculas. Eu sou o professor Rodrigo, fica aí que eu vou te explicar. Éteres são estruturas que apresentam dois substituintes ligados a um átomo de oxigênio. Então, os éteres apresentam fórmula estrutural, uma fórmula genérica, da seguinte maneira: um substituinte ligado ao átomo de oxigênio e outro substituinte. Aqui eu vou respeitar a repulsão eletrônica e desenhar essa geometria angular, a sua forma angular, respeitando a repulsão eletrônica do par de elétrons em cima do oxigênio. Mas não estaria errado nós desenharmos ou representarmos o éter da seguinte maneira. É uma forma de representação. Primeira coisa que eu quero mostrar é que os éteres, eles apresentam uma cadeia do tipo heterogênea. Ou seja, éteres apresentam um heteroátomo. Nós temos uma sequência de carbono, um oxigênio e uma outra sequência de carbono. Outra característica é que esses substituintes, eles podem ser iguais ou eles podem ser diferentes. Caso os substituintes sejam iguais entre os oxigênios, nós vamos dizer que temos ou que a estrutura representa um éter do tipo simétrico. Caso esses substituintes sejam diferentes, nós vamos ter um éter dito assimétrico. Exemplos de um éter simétrico e assimétrico poderiam ser, pegar um éter mais simples de todos, um CH3, um O e um CH3. Perceba que ali, ó, os dois lados, temos duas metilas ligadas ao oxigênio, simétrico. Agora, se eu trocar ou substituir uma metila por outro grupamento, como por exemplo uma fenila, nós teremos um éter do tipo assimétrico. E aqui nós temos um éter assimétrico. Ainda sobre uma estrutura geral e umas características sobre o éter, eu gostaria de mostrar a seguinte molécula. Continuamos tendo uma estrutura com cadeia heterogênea. Porém, agora essa cadeia ela é cíclica. Ela é uma cadeia do tipo fechada. Éteres cíclicos também são chamados de epóxi. Então pode ser que em alguma questão você leia epóxido abaixo, ou a questão está se referindo a um éter do tipo cíclico. Esse, por sua vez, é um éter muito conhecido da galera da química. Ele é um ótimo solvente orgânico, ele é muito utilizado em síntese orgânica. É o tetrahidrofurano, o nome comum dele. Ainda sobre essa parte inicial dos éteres, eu gostaria de falar sobre o radical alcoxi. O que é um radical alcoxi? Um radical é aquela espécie química formada por uma cisão homolítica, uma quebra de forma igual, sendo que uma das espécies será formada com elétrons desemparelhados. Isso torna essa espécie extremamente instável e reativa. Esse é o conceito de radical. Um radical alcoxi segue esses conceitos, porém, esses elétrons desemparelhados, o elétron desemparelhado, ele está em cima ou ele é formado num oxigênio. Para exemplificar esta explicação, vamos pegar a molécula de metanol. Supomos que ocorra uma cisão homolítica, uma quebra por igual entre a ligação OH do metanol. De forma que, lembrando, uma ligação covalente compartilha o par de elétrons. Esse par de elétrons é quebrado de forma igual e um elétron só vai ficar com o átomo de hidrogênio, enquanto que o outro elétron fica com o átomo de oxigênio. E nós iremos formar a seguinte espécie química: CH3, oxigênio e o elétron desemparelhado em cima do oxigênio. O que nós ensinamos, o que nós explicamos como sendo a valência livre. Esse é o radical alcoxi que foi formado. E assim como a nomenclatura dos hidrocarbonetos segue a mesma linha de raciocínio. Um único carbono inicia com o prefixo met.
Como é um radical alcoxy, o sufixo para este caso é oxi. Então o nome deste radical vai ficar metoxi. Caso fosse 2 carbonos, etoxi, 3 carbonos, propoxi, e assim sucessivamente, certo? Eu estou explicando o radical alcoxy porque nós vamos usar este radical para nomear um éter. E nós podemos dar nome para éteres de duas formas distintas, uma nomenclatura oficial que é proposta pela IUPAC ou uma nomenclatura usual. A nomenclatura oficial proposta pela IUPAC, ela vai definir, ou a regra diz que vamos identificar na molécula o menor radical alcoxy e vamos nomear. A outra parte da molécula nós vamos nomear como se fosse um hidrocarboneto. Para exemplificar essa nomenclatura, tem 2 exemplos aqui. O primeiro é aquele exemplo do éter simétrico que eu mostrei no início dessa aula. Então, como ele é simétrico, qualquer um dos 2 lados que eu defina como sendo radical alcoxy vai ser igual. Ou seja, não tem como escolher qual o menor radical alcoxy, porque é um éter simétrico. Então vamos supor que eu vou definir como sendo esse lado o radical alcoxy. Um único carbono, nós vamos nomeá-lo como sendo o metoxi. O metoxi está ligado a esta estrutura. E agora, aquele substituinte, nós vamos nomeá-lo como se fosse um hidrocarboneto. Então nós temos o metoxi ligado no metano. É a questão de nomenclatura que nós estamos usando. A estrutura de baixo, caso você tenha alguma dificuldade ainda em linhas, vamos fazer a estrutura aqui em condensada então, da estrutura fórmula condensada. É um CH3, CH2, O e um CH3. Essa estrutura, por exemplo, nós vamos ter que definir o radical alcoxy menor. O da esquerda teria 2 carbonos, o da direita um único carbono. O menor radical alcoxy, neste exemplo, está à direita. Então nós vamos chamá-lo de metoxi, tem apenas um único carbono, metoxi. E o metoxi está ligado neste outro substituinte, que nós vamos nomeá-lo como se fosse um hidrocarboneto. E um hidrocarboneto com 2 carbonos, etano. Então o nome dessa estrutura fica metoxi-etano. Tranquilinho? A nomenclatura usual, nós iremos iniciar o nome da molécula falando éter. Toda vez que nós falamos éter, tem que ficar subentendido que nós estamos falando dessa estrutura, do oxigênio. Então nós vamos falar o éter, os radicais, os substituintes que estão ligados a esse oxigênio e a terminação da palavra ico. Sugere-se que estes radicais eles estejam ou sejam indicados em ordem alfabética. Tranquilo? Então vamos pegar as mesmas 2 moléculas e vamos nomeá-las de forma usual. Quando eu nomeio de forma usual, inicio falando éter. Então estou falando deste pedaço. Em um lado nós temos o radical metil e do outro lado nós temos o radical metil. Trata-se de um éter simétrico. Então nós poderíamos dar o nome para essa estrutura como sendo éter metil metílico. Porém, são 2 radicais metilas, 2 substituintes metilas. Então nós podemos simplesmente falar que ele é o éter de metil, terminação ico, dimetílico. Já a estrutura de baixo, nós temos um dos substituintes como sendo o metil, e o outro substituinte com 2 carbonos, aqui ó, nós temos o etil. Então nós vamos falar que aqui tem o éter, que nós estamos falando deste pedaço, que está ligado ao metil e ao etil. Por sugestão, ordem alfabética. Então, éter etil metílico. E assim nós damos nome de forma usual para as mesmas moléculas. Tenho mais 2 exemplos que eu gostaria de mostrar para vocês. Nessa estrutura, vou primeiro nomear de forma usual. Éter, e quando estamos falando de éter, estou falando deste pedaço. Neste lado nós temos o substituinte metil. Deste outro lado nós temos o substituinte propil, tem 3 carbonos ali.
Então, por ordem alfabética, nós temos então éter, metil, propil, terminação ico. Éter metil propílico. Tranquilinho? A outra nomenclatura, segundo a IUPAC, a oficial, nós iremos ter que identificar o menor radical alcóxi. Um dos lados nós temos apenas um carbono, no outro 3. Menor radical alcóxi com um único carbono. Então vai ficar metóxi. Agora, este pedaço aqui nós vamos nomear como se fosse um hidrocarboneto, com 3 carbonos, propano. E aí nós teríamos o metóxipropano. Eu peço atenção especial para esse próximo exemplo, ó, nessa estrutura. Primeiro, novamente, vamos dar o nome de forma usual. Então, quando vai a forma usual, eu falo éter e eu estou falando dessa estrutura. Então, éter. O éter está ligado a este substituinte, que é o metil, e está ligado a este substituinte, que naquele caso é o radical terc-butila, terc-butil. Então, a nomenclatura usual, éter e os substituintes com o final ico. Éter, terc, butil, metil, ico. Éter, terc, butil, metílico. Ô Rodrigo, mas não é por ordem alfabética? É. O radical se chama butil. Esse prefixo aqui, terc, é para indicar que a valência livre está em um carbono terciário. Então o radical é o butil, e o butil, por ordem alfabética, está primeiro. A nomenclatura oficial para essa estrutura, ela é da seguinte forma: temos que identificar o menor radical alcóxi. Eu vou transcrever da forma de linhas para a fórmula condensada, que eu acredito que é um pouco mais simples de enxergar esta nomenclatura, mais fácil. Então aqui eu teria a fórmula condensada da molécula de cima. Partindo da linha de raciocínio que nós devemos identificar o menor radical alcóxi, poderíamos ter do lado esquerdo e do lado direito. Nessa estrutura, visivelmente, o menor radical alcóxi é o do lado esquerdo, perdão, do lado direito, que neste caso é o metóxi. Ok, identificamos o menor radical alcóxi. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente tem que analisar o outro lado da estrutura e nomear como se fosse um hidrocarboneto. Como que nós faríamos neste caso? Como é ramificado, nós vamos ter que definir uma cadeia principal e numerar essa cadeia principal. Então, uma das possibilidades para termos a cadeia principal seria essa que eu estou fazendo em azul. Poderíamos ter pego a cadeia principal para cá também, ó, daria a mesma resposta. A contagem dos carbonos pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Neste exemplo, é indiferente. Então, se aqui é o carbono 1, ali é o carbono 2 e esse é o carbono 3. E nós sabemos que no carbono 2 nós temos o metil ligado. Tranquilo, então já demos o nome ou começamos a nomenclatura para a parte do lado. E agora vamos dar nome para o composto de uma forma inteira. Sempre, como se a IUPAC recomenda, da maior forma fragmentada, indicando os radicais e suas posições. Lembra que eu falei que nós tínhamos o radical metóxi? Então nós temos que indicar em qual carbono da cadeia principal o metóxi está ligado. Neste caso, no carbono 2. Então nós vamos dizer que lá no carbono 2 nós temos o radical metóxi ligado. No carbono 2, nós também temos o radical metil ligado. E a cadeia principal, ela é composta por 3 carbonos. As ligações são simples, o AN e termina com O, que era a nomenclatura de um hidrocarboneto. Então o nome oficial, segundo a IUPAC, para aquela estrutura, 2-metoxi, 2-metil-propano. Agora tem outros 2 exemplos que eu vou fazer o processo contrário. Vamos dar o nome e desenhar as estruturas do etoxibutano e do éter sec-butil-etílico. Um nome oficial proposto pela IUPAC e um nome usual. Como que a gente faz essas estruturas?
Quando falamos etoxi, ele está falando o radical alcoxi, que nesse caso é composto por 2 carbonos. Então, ele apresenta 2 carbonos, nós temos aqui o radical alcoxi com 2 carbonos. O outro lado, butano, 4 carbonos, but, 4 carbonos. Então, nós teríamos aqui a estrutura final do etoxi butano. Já o de baixo, ele fala éter, e ele está dizendo que um dos substituintes é o radical sec-butil e o outro substituinte é o radical etil. Então, qual dos dois lados eu vou botar o substituinte sec-butil ou etil? Tanto faz. Lembre-se que quando a gente fala éter, estamos começando com essa estrutura. Poderia ser de forma linear, eu simplesmente decidi fazer agora angular, tortinho ali. Um dos radicais é o sec-butil, então vamos desenhar o sec-butil aqui. Butil, 4 carbonos. Sec é o prefixo indicando que a valência está no carbono secundário. Então aqui nós temos o radical sec-butil. Do outro lado, o radical é o etil. Então teria a seguinte estrutura do outro lado, etil. Então nós temos aqui o éter, sec-butil, etílico. Tranquilinho? Ficou alguma dúvida? Sobre propriedades dos éteres, como ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade, nós iremos tratar mais para frente em uma outra aula, onde trataremos das propriedades físicas dos compostos orgânicos. Eu espero que vocês tenham entendido. O intuito desta aula era identificar a função éter e nomear essas estruturas. Qualquer dúvida, manda um e-mail, manda nos comentários aqui embaixo, chama no Telegram, no Instagram, no WhatsApp, fique à vontade. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!